Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo? Bom, estamos mudando de tema, né? Falaremos a partir de agora de corrida de rua e, conforme prometido, eu vou desfilar, né, minhas camisetas que fizeram parte da minha vida como corredor. Fizeram não, fazem ainda parte, porque eventualmente eu corro com alguma delas, né? Também gostaria antes de explicar ou justificar o que será dito, né, a partir deste vídeo, né? Eu quero dizer o seguinte: eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, não sou fisiologista, não sou professor de educação física. Tudo que eu vou transmitir para vocês será baseado puramente na minha experiência como corredor, tá bom? Então eu posso vir a cometer algum erro, fazer alguma citação, ensinar algo, tudo baseado na minha experiência. De repente, tecnicamente, não esteja de acordo com uma dessas carreiras, vamos dizer assim, citadas, tá? Por isso eu peço que aqueles que virem, enxergarem alguma contradição, algum erro, comentem, façam suas críticas, deem seu like, né? Enfim, tudo faz parte do youtuber, né? Bom, vamos lá, eu vou começar esse tema falando da minha própria evolução do começo e da minha evolução como corredor de rua, tá bom? Eu vou falar principalmente agora no início para os sedentários, aqueles que pretendem começar, né, essa atividade como corredor mesmo, né? Qualquer atividade física é abençoada, né? Mas a corrida de rua é aquela com a qual eu me identifiquei, por isso vou falar dela. Sempre vou colocá-la lá no mais alto patamar, né, do esporte. Bom, então vamos lá. Eu comecei a minha carreira, vamos dizer, aqui no Minhocão. Por quê? Porque por uma casualidade eu me separei do meu primeiro casamento, né, e voltei a morar na minha terra natal, aqui em São Paulo. Conheci uma pessoa que é minha esposa até hoje, né, e ela morava aqui na São João. E por isso eu vim morar aqui na São João e ela me estimulou, por conta de um abdômen discretamente avantajado, uns 15 quilos que eu estava acima do meu peso na época, né? Ela me estimulou, ela me disse: por que você não vai, aproveita tão pertinho aqui de nós, vai lá, sobe no Minhocão, ele fecha às 9 da noite, vai lá, dá uma caminhada e tal, para você perder peso e tal. Eu falei: puxa, que é bom, né? Eu aproveitei, falei: bom, não vou contrariar o meu novo amor, né? Então, passei a esperar fechar o Minhocão às 21 horas, todos os dias, e subia, né? Subia, esperava fechar aqui embaixo, aqui na Rua Helvétia, na rampa da Helvétia, né? Há um acesso aqui na Helvétia, quem mora aqui na mediação conhece bem. Eu esperava fechar, a CET vinha, fechava aquela cancela, os carros não podiam mais subir, aí eu subia e passei a praticar o que veio a ser a corrida de rua para mim, né? Comecei caminhava, sentido Largo Padre Péricles, ali nas Perdizes. Faço assim porque é do meu ponto de vista aqui para a direita, né? E caminhava, dava um trotezinho, uma corridinha, caminhava de novo, ia, voltava e terminava aqui na Helvétia. Isso dava
uns 2,5 km aproximadamente, né? E eu fui com o tempo foi passando, eu fui aumentando essa distância, passei a ir até o Aroche, voltava, sempre encerrava aqui na Helvétia, porque ali eu já descia e ia para casa, né? Eu morava mais ou menos ali próximo. Muito bem. O tempo foi passando e eu consegui melhorar e comecei a ir até a Consolação. Aí eu já estava correndo um pouquinho mais, andando menos, corria um pouquinho mais, andava menos. Por quê? Porque eu nunca fui propriamente dito um sedentário. Como eu disse, o meu excesso de peso, esses 15 quilos que eu tinha a mais, era pelo abdômen mesmo, como um bom bebedor de cerveja que eu era, e ainda continuo sendo, né? Mas o peso estava concentrado aqui, no abdômen, né? Então mas eu nunca fui um sedentário, eu sempre pratiquei eventualmente um futebolzinho, futsal ou futebol society, dependia muito do momento, da empresa onde eu trabalhava, né? Naqueles anos. Muito bem. Então eu comecei a correr mais do que andar. E houve um tempo em que eu só corria. Aí eu conseguia correr todo o percurso. Eu começava aqui na região da Helvétia, ia até as Perdizes, voltava, ia até a Consolação, voltava e terminava na Helvétia. Era um percurso de mais ou menos continua sendo, uns 5,5 km, 5,300, por aí, né? Mais ou menos isso. Mas houve um outro detalhe, e esse eu faço questão de mencionar, que é o exemplo. Todos vocês que vão começar, vocês vão perceber que vocês vão sempre ter um exemplo, um farol, aquele que vai indicar para vocês o caminho a ser percorrido, né? Eu tive um exemplo naqueles tempos, né? Era um cidadão que vinha, agora eu vou apontar para o meu lado esquerdo, do meu ponto de vista aqui, do lado esquerdo, que era o Paraíso. É o bairro do Paraíso. Ele vinha literalmente do Paraíso, como, fazer uma analogia aqui, como um anjo que vinha para mostrar para mim como eu deveria proceder, né? Era um cidadão elegante, um cidadão magro, esguio, né? Com uma bela de uma napa, um bigodão que dá aquela aparência de que está sempre sorrindo, né? O bigode sempre dá uma aparência assim de sorriso, né? E ele vinha de lá assim, eu passava por ele, olhava, ele vinha com aquela passada elegante, sabe? Passava por mim assim, e eu dizia, puxa, um dia eu vou correr como esse cidadão aí. Olha que bonita a passada dele, era uma passada larga, né? Porque ele era magro, né? E bom, ele serviu para mim como um exemplo, né? E vocês todos vão sentir a mesma coisa, vocês vão sim observar alguém na qual vocês vão se espelhar. Bom, o tempo foi passando, eu fui melhorando, eu fui aumentando a minha capacidade para correr, né, de corrida, e comecei a pensar até em participar eventualmente de uma corridinha. Naqueles anos existiam as famosas corridas da Corpore, né, no Parque do Ibirapuera. Eram corridas curtas, 6 quilômetros, mas naquela área maravilhosa era limitada a 600 corredores, 500, 600 corredores, né? Era pouca gente, mas que lá no Parque do Ibirapuera representavam serem muitas pessoas, né? E todo mês tinha uma. E eu comecei a pensar em participar daquelas corridas, já pensando, vislumbrando o sonho maior de todo corredor, principiante principalmente, de correr a São Silvestre, né? Mas isso nós vamos falar mais para frente. Aí eu comecei a correr
aquelas corridinhas de 6 quilômetros lá no Parque do Ibirapuera. Corridas organizadas por uma entidade chamada Corpore. Ela deve existir sim até hoje, embora esteja temporariamente suspensas as corridas, né, de rua, por conta da pandemia, né, do coronavírus, mas naquela época ela era praticamente o princípio da Corpore, Corredores Paulistas Reunidos. Eram medalhas bonitas que eram dadas, né, a cada um que completasse a prova, camisetas de algodão muito bonitas, com design, assim, desenhos, melhor dizendo, temas a propósito das corridas, né? Cada mês era um diferente, né? Enfim, foram bons tempos. Aí eu corri, quando eu consegui correr a primeira prova daquelas, eu fiquei muito feliz, né? E, bom, eu não vou incumpridar muito, já estamos com 11 minutos e tanto, eu vou começar a ir para o final agora. Vamos ter muitos vídeos, falarei muito, mas esse foi apenas uma introdução. Eu espero que você que me está assistindo tenha sido estimulado pelo menos a dar os primeiros passos, né? Literalmente falando. Eu vou mostrar para vocês 3 momentos em que eu estou com essa camiseta aqui, tá bom? Vamos lá. Todos no mesmo ano, no ano de 1995. O primeiro foi a primeira maratona de São Paulo. Ainda não era maratona internacional, foi a primeira maratona de São Paulo, cuja largada foi aqui no pé do viaduto Orlando Murgel, aqui na Rio Branco, propriamente. Quem deu a largada, inclusive, naquela época foi o excelentíssimo, na época, acredito, prefeito, Paulo Salim Maluf. Bom, essa é a foto de um momento quase chegando. Vejam bem. Dia 8 de outubro de 1995. Eu estou com esta camiseta aqui. Vejam bem. Saindo do viaduto, ou melhor, do túnel Ayrton Senna. Olha só que lindo, olha. Tinha sido recém-inaugurado, se eu não me engano. Tá vendo? Muito bem. Isso foi em outubro. Em novembro eu corri 21 quilômetros. Aquelas foram 42 quilômetros, né? Maratona. Aqui foi meia maratona, 21 quilômetros já no mês de novembro. Praticamente um mês e pouquinho depois, eu estava correndo uma meia maratona. Tá vendo? Eu estou com essa mesma camiseta. Na minha mão direita, se eu não me engano, está o passaporte, que é o número de peito que a gente tinha para entrar no funil para pegar a medalha, né? Após completar a prova, tá vendo? E, finalmente, neste mesmo ano, em dezembro, um mês depois, uma chegada na Avenida Paulista, também aqui na São Silvestre. Aqui eu estou com o meu número de peito na mão esquerda. Estou dando uma passada bonita, talvez lembrando daquele cidadão ao qual me referi, né? Chegando na Paulista, com essa mesma camiseta aqui. Estão vendo? Muito bem. E para encerrar, sem mais delongas, eu vou falar de um textozinho pequenininho que eu escrevi também há não sei quanto tempo atrás, ao qual eu dei o nome de Lentidão. Tá bom? Vamos lá. Esta agilidade do mundo é pura aparência, ou esta pretensão que as pessoas têm de que tudo muda rapidamente é uma ilusão criada pelo homem dito moderno. Em verdade, é o mundo mental que nos dá uma ideia clara da realidade. A vida é uma oração, tanto quanto o correr é para mim. Na sensação de estar vivo, quando estou vislumbrando a vida da Mãe Terra,
observando, incluído em suas paisagens e passando por elas, compreendo a realidade, ou capto o momento inefável de estar vivendo fora do tempo que entendemos. E concluo, a humanidade está lenta demais para mim. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.